E se nós podemos falar sobre a soberba espiritual daqueles que se consideram superiores por estarem no caminho. Veja, quem tem isto, quem tem esta soberba, quem tem esse orgulho, não é muito evoluído. Porque nenhum ser evoluído é orgulhoso do ponto em que ele está. Pelo contrário, quanto mais o ser evolui, mais ele vê o quanto ele ainda tem a caminhar. Então são as pessoas que enxergam pouco que podem ficar orgulhosas do ponto em que estão com relação aos outros. Só quem não enxerga bem. Porque quando você enxerga, quanto mais você avança, quanto mais você trabalha, mais você percebe o quanto ainda tem que caminhar. Porque este infinito da evolução, isto que não acaba mais, isto que é infinito, você só vai vendo a proporção disto é exatamente quando você evolui. Então não tem como um ser evoluído ser orgulhoso do seu ponto. Porque quanto mais evolui, mais ele vê o quanto ele ainda tem que ser, quanto ele ainda tem que caminhar. Está claro isto? Porque os outros os veem como evoluído. Os outros acham que ele é evoluído. Mas se ele é evoluído, não se acha assim não. Ele respeita os outros que o acham evoluído, mas ele sabe que não é isto. Porque ele está vendo mais do que o outro o quanto está na frente dele para ele desenvolver ainda. E aqui uma pessoa encontrou no glossário esotérico o verbete involução. E diz lá que tanto pode se referir ao mecanismo da morte, isto é, o indivíduo involuiu. Este é um modo de dizer que ele desencarnou. Como pode significar que ele regrediu na escala evolutiva. Mas essa regressão na escala evolutiva nunca é uma regressão para um reino anterior. Isto é, um ser humano não pode regredir para o reino animal. Esta regressão é dentro do próprio reino. Então, se um ser humano começa a regredir, ele tem o limite dessa regressão até ele voltar a ser um ser humano bem primitivo. Mas esse é o limite dele. Daí ele não pode voltar a ser um animal. Se ele chega nesse limite da involução no seu próprio reino, aí pode acontecer da alma, que é aquela que reencarna, desintegrar. E aí a mônada vai recomeçar a sua trajetória a partir de um reino inferior. Mas aí não é mais o indivíduo que regrediu. Aí é a mônada que vai recomeçar o seu trajeto. Então a regressão de um indivíduo vai até ele chegar a um ser humano degradado, mas não pode entrar no reino animal. Agora, na Índia, observavam muito estas coisas e as pessoas também eram supersticiosas. E havia na Índia muitas seitas que não eram muito avançadas. Em certas seitas da Índia, se dizia que os seres humanos voltavam a ser animais. Mas isto não era bem assim. Eles tinham observado certos animais impossessados por seres humanos. Isto é outra coisa. Então um ser humano pode desencarnar e na sua sede de voltar à Terra e na sua sede de voltar à vida animal, esta alma humana pode empossessar um animal. Mas ela não voltou a ser animal. Ela tomou o animal. O animal tem a sua vida, todo o seu mecanismo. Então, um ser humano pode empossessar um animal, se ele estiver desencarnado.
mas não pode voltar a ser um animal. Está claro isto? Então, nós regredimos dentro do nosso próprio reino, mas não vamos mudar de reino para reinos anteriores. Como um animal não pode voltar a ser vegetal. Um vegetal não pode voltar a ser mineral. Pode haver muitos contatos, mas não pode voltar a ser isto.